Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao quarto trimestre de 2018, na lição dos adultos. Estamos estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então nós já estamos aí no último trimestre desse ano de 2018. Lembrando você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que você pode estar fazendo uso desses slides também na sua igreja, tá certo? Abaixo do vídeo aí tem um link, você pode fazer o download em PowerPoint e levar para a sua igreja, onde você vai dar uma aula dinâmica, uma aula interativa, e tenho certeza que vai acrescentar muito aí na sua aula. Já quero de antemão agradecer todos os professores das escolas bíblicas dominicais que têm feito uso desse meu trabalho. São centenas de igrejas aí espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe a vida de vocês e sou grato a Deus aí pela confiança que vocês têm em meu trabalho. Que Deus abençoe, orem pela minha vida, para que o Senhor sempre nos dê aí graça, para que nós possamos sempre estar disponibilizando aí para vocês, tá certo? Bom, se você não é inscrito no canal, já aproveite para se inscrever, e se você já é inscrito, você que já nos acompanha aqui toda semana, muito obrigado, que Deus abençoe. Deixa aí seu gostei, seu joinha, para ajudar aí o canal a crescer. Compartilhe aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar outras vidas, tá certo? Na lição de número 3, nós temos por tema o crescimento do reino de Deus. Texto áureo, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, que diz assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Verdade prática. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Leitura bíblica em classe encontra em 3 referências. A primeira delas é no livro de Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32. A outra referência está em Mateus 3, do 31 ao 33. E a terceira referência se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18 ao 19. O objetivo geral desta lição é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Introdução. A introdução diz o seguinte: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus, elas pressupõem o reino de Deus, tá certo? Então, algumas tratam especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus sobre a terra. Um dia, tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Jesus, de Cristo, farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Tópico 1 diz o seguinte: interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Subtópico 1, a semente de mostarda. A semente de mostarda, ela simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Mas, quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Então, nosso Senhor Jesus, ele utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como Sinapse nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Então, Jesus ele compara o reino de Deus com a semente de uma mostarda. Por quê? Porque a semente da mostarda, por ela ser uma das menores sementes que existe, quando ela é plantada, quando ela nasce, quando cresce, a árvore é uma das maiores que possa existir também. A árvore é gigantesca. Subtópico 2, os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma
História dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e um coração surpreendente, ou seja, entre o culto hoje e o relevado no futuro. Ou seja, o tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de que, algum modo, o que ele é em sua consumação. Ou seja, ele abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Subtópico 3, as aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui que não nos deixemos levar pelas aparências, ou seja, muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Jesus, ele começou seu ministério com alguns discípulos, não é verdade? Só que hoje, a igreja de Cristo, que acontece, ela compõe de bilhões de crentes espalhados pelo planeta inteiro. Então, Jesus, ele começou seu ministério pequeno. Tudo que foi grande um dia, tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Assim é o reino de Deus. Começa pequeno e vai crescendo. Porque a igreja ela é um organismo vivo, ou seja, vai crescendo. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. Para nós finalizarmos aqui o tópico 1, o ponto central diz o seguinte: o reino de Deus, ele iniciou-se de forma simples, mas vem se expandindo a cada dia. Então, o reino de Deus, ele começou de uma forma simples, mas está aí se expandindo dia após dia, tá certo? Tópico 2, a expansão do reino de Deus. O campo de semeadura. O campo, sem dúvida, trata-se do mundo. Então, o campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo. E o mesmo exemplifica as parábolas similares. Então, o evangelho ele vem sendo pregado ao redor do mundo desde os dias de Pentecostes. Subtópico 2, um lugar debaixo da sombra. Essa imagem de uma grande árvore, onde pássaro habita em seus galhos e animais descansam à sua sombra, é uma reminiscência do ensino veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Subtópico 3, não despreze os pequenos começos. A parábola escatológica lembra o que disse o Senhor Jesus a respeito do cedro no qual os pássaros encontrarão abrigo. Então, a certeza que Cristo ele dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e enorme encorajamento para a igreja nascente, ou seja, na época dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Então, uma igreja que estava enfrentando ali diversas lutas neste mundo, naquele período, não é verdade? Então, essa parábola escatológica, ela lembra o que o Senhor Jesus disse. Olha só Ezequiel 17, 23. Nos montes altos de Israel, eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. Tópico 3. Quem participa do reino de Deus? Então aqui é uma pergunta, né? Quem participa do reino de Deus? No subtópico 1 dá a resposta do tópico 1, que pergunta quem é que participa do reino de Deus. Quem tomou uma decisão, olha só, para que possamos participar do reino de Deus, é preciso o quê? Atender o convite de Cristo. Marcos 8,34 diz, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal
e essa decisão envolve renúncia. Quem aceita Cristo como seu Salvador, primeiro, Cristo é Salvador de quem Ele é Senhor. Então, quem aceita Cristo como seu Salvador, ele tem que viver uma vida de renúncia. Estão dizendo por aí que para ser cristão não precisa de renúncia. Isso é uma mentira do Satanás. Satanás está colocando na cabeça das pessoas. Porque claro que todo cristão tem que ter renúncia em sua vida. Nós devemos sempre nos renunciar de nossos erros, dos nossos pecados. Devemos estar sempre pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas e nossos erros. Estamos sempre renunciando a muitas coisas na nossa vida. Aquela vitória que você está esperando que ainda não veio, então a vitória que você está esperando, ela pode estar na renúncia que você ainda não fez. Então, tem coisa na nossa vida, para nós alcançarmos nosso objetivo, tem que haver renúncia, tá certo? No subtópico 2, respondendo ainda a pergunta do tópico 1, quem participa do reino de Deus, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Um discípulo de Cristo, ele não é um admirador, mas sim um seguidor. Ou seja, um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus não é admirador, mas é um seguidor. E quem verdadeiramente é discípulo do Senhor tem que seguir as pisadas do seu mestre. 1 de Pedro 2,21 diz que porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, tá certo? Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Olha só, João 15, versículo 14, Jesus diz que quem participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Vós sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando, tá certo? Então, a obediência gera bênção para a nossa vida, tá certo? Então, quando somos obedientes, nós atrairmos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Subtópico 3, respondendo à pergunta do tópico 3, quem participa do reino de Deus. No subtópico 1 diz que quem tomou uma decisão. No subtópico 2 é quem tem uma relação pessoal com Jesus. E no subtópico 3, e último subtópico, é quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele, ou seja, uma decisão, um desafio diário. Todas as nossas escolhas e propósitos, nossos sonhos e realizações, elas devem ser pautadas na vontade do Senhor. Então, o discípulo de Cristo ele tem que ter uma caminhada dinâmica com Cristo. Ou seja, o discípulo de Cristo ele está sempre em desafio, está sempre lutando dia após dia, andando com Cristo, enfrentando os desafios que vêm sobre a sua vida. E ele tem que ter ciência do seguinte, que as nossas escolhas, propósitos, sonhos, realizações devem estar pautados na vontade do Senhor. Seja qual for o teu sonho, qual for as tuas realizações que você deseja obter na sua vida, tem que estar dentro do centro da vontade do Senhor. Deus, antes dele ser um Deus de regra, um Deus de normas, Ele é um Deus de relacionamento. Deus nos fez para manter um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Quando nós temos ou quando nós mantemos esse relacionamento com Deus, aí sim os nossos sonhos, nossos propósitos, as nossas realizações, elas vão acontecendo, porque Jesus diz assim, que tudo o que pedires ao Pai crendo recebereis, certo? Certo. Mas esse tudo aí tem que estar dentro do centro da vontade do Senhor. É tudo aquilo que nós necessitamos, não tudo que nós precisamos. Porque às vezes nós precisamos de tanta coisa, mas será que isso é necessário para a nossa vida? Então, o discípulo de Cristo, ele tem que ter uma caminhada dinâmica com o Senhor. Não dá para andar com Cristo hoje, amanhã não, segunda não, depois sim, depois não. Não, é contínuo, um desafio diário, tá certo? O discípulo de Cristo, ele vive em um mundo cujos valores são invertidos. Por isso, entende-se
Por isso entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Marcos 8,35 diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, disse o Senhor Jesus, e do meu evangelho, esse salvará. Então, nós vivemos num mundo de inversão de valores. Isaías diz que nós não devemos chamar o mal de bem, nem o bem de mal, nem o amargo de doce, nem o doce de amargo. Se é bom, se é ruim, é ruim. Né? Infelizmente, o que é certo hoje passou a ser errado. A inversão de valores hoje está grande. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei interessante. Alguns anos atrás, os pais perguntavam para os filhos, né, na frente da professora, que notas são estas? Ou seja, estava dando uma bronca no filho na frente da professora. E nos dias atuais, né, nos dias de hoje, é o contrário. Os pais, junto com o suposto aluno, intimida a professora, perguntando que notas são estas que você deu para o meu filho. Como que se a professora fosse errada e o aluno fosse certo. Hoje nós vivemos uma inversão muito grande de valores, né? Mas no reino de Deus é o seguinte, quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Exemplo, a viúva, ela deu todo o seu sustento ali para o profeta. Dentro da visão humana, ela perdeu, mas não, ela acabou ganhando. Quando nós aplicamos os nossos talentos, quando nós aplicamos a nossa vida no reino, de princípio parece que perdemos, mas nós ganharemos mais tarde. Porque todos aqueles que trabalham no reino, Jesus disse, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Então, entende-se que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder. Nem tudo que enche os olhos do homem, enche os olhos de Deus. E às vezes, o que não enche os olhos do homem, enche os olhos de Deus, tá certo? Somos chamados para assegurar os interesses do reino. Só que para isso, muitas vezes temos de deixar de lado os interesses egoístas e aparente segurança terrena. Vamos gastar o nosso tempo ou investir o nosso tempo no reino de Deus. É melhor terminar gasto do que enferrujado. Para terminar aqui esta lição, na conclusão diz o seguinte: é interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Não, mas em muitas delas, o crente ele precisa contentar-se em deixar que a parábola cumpra seu objetivo sem que haja uma hermenêutica forçada, sem que haja uma interpretação forçada, tá certo? Então a parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve o início insignificante, ou seja, aparentemente insignificante, pequeno, e desde então cresce assustadoramente, não é verdade? Então, ao final dos tempos, ou seja, ele atingirá todo o universo. Então, que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Glória seja dada em nome do Senhor. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido bênção na sua vida esse resumo desta aula. Você que é professor da escola dominical, esta aula foi feita exatamente para você. Ou seja, você pode baixar esta aula em PowerPoint e levar para a sua igreja e dar uma aula dinâmica. Você vai dar a sua aula. Esses slides eles são todos editáveis. Você pode editar, você pode fazer suas alterações e você pode dar uma aula aí diferente, chamar atenção, levar para a sua igreja algo diferente. Vamos inovar, né? Todo domingo, toda aula, sempre a mesma metodologia. Por que não levar uma metodologia diferente? Então, está feito aí o convite. Se você usa esses slides e ainda não deixou o seu e-mail para que eu envie eles assim que ficarem prontos, deixa aí abaixo do vídeo seu e-mail, que assim que eu concluir a lição, a próxima lição, já mando na sua caixa de e-mail, assim você não fica esperando o vídeo do comentário, tá certo? Muito obrigado a todos os inscritos do canal, que Deus abençoe, um abraço para todos e até a próxima aula, se o Senhor Jesus assim nos permitir.